Alguns cristãos americanos estavam de férias em Londres, ao final do século XIX. E como parte da viagem, alguém lhes sugeriu visitar duas igrejas. Uma era pastoreada por Joseph Parker e a outra era pastoreada por Charles Spurgeon. Ao sair da primeira, um dos visitantes americanos disse: Joseph Parker é certamente um grande pregador, um dos melhores que ouvi em toda a minha vida. Os irmãos ficaram tão encantados com o pregador que quase voltaram no domingo seguinte. Só não o fizeram porque haviam prometido visitar a igreja pastoreada por Spurgeon. E cumpriram com o combinado. Foram ao tabernáculo metropolitano sem muitas expectativas. Mas chegando lá, nossos irmãos foram surpreendidos. Não estavam preparados para o que ouviram. E ao saírem, um deles, muito impressionado com o sermão, foi obrigado a dizer: o Deus de Spurgeon é realmente grandioso. E Jesus Cristo é certamente o maior Salvador que já existiu. Essa é a resposta que os pregadores devem querer ouvir de suas congregações. Eles mesmos devem desaparecer. Precisam se tornar pequenos. Só Deus merece ser engrandecido. E somente Jesus Cristo deve ser lembrado como maravilhoso depois dos nossos sermões. É o que queremos em nossa própria igreja local. E é o que acontece, irmãos, em uma igreja centrada na palavra. Por isso, nós precisamos estudar sobre o sermão que glorifica a Deus e que edifica as pessoas que ouvem-no. O assunto não é importante apenas para pregadores. Ele é relevante para todos os cristãos, por pelo menos duas razões. Todo cristão genuíno é um ouvinte da palavra. E se você quer se alimentar de maneira saudável, precisa saber o que é uma alimentação saudável. Como alguém disse, você não pode deixar tudo nas mãos dos cozinheiros, dos pregadores. Em segundo lugar, todo cristão, diz o autor aos Hebreus, deve ser em alguma medida um mestre da palavra. Foi Jesus quem disse que precisamos fazer discípulos, e isso ensinando às pessoas tudo o que nós mesmos ouvimos. Logo, esta mensagem, irmãos, é importante para todo mundo aqui. Para os pais que precisam discipular os filhos, para o esposo que precisa liderar a esposa, para os líderes de departamento, líderes de pequeno grupo, que vez por outra precisam ministrar a palavra, um estudo, repartir um devocional. Precisamos saber o que é um sermão que glorifica a Deus e que, consequentemente, edifica a igreja do Senhor. Vamos ler o verso 20 do capítulo 17 de João. Este é o nosso texto base para este segundo sermão temático de nossa série sobre a igreja. João capítulo 17, verso 20. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Minha oração não é apenas por eles,
rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Vamos orar mais uma vez? Senhor, concede-nos luz nas mentes, iluminação do Teu Espírito, para entender os textos que serão minimamente expostos, e fogo no coração, para amar a Tua palavra e para responder a ela de maneira apropriada. Nós carecemos da Tua assistência, Senhor. E por isso oramos em nome de Cristo e por amor a Ele. Amém. Como vocês sabem, irmãos, este é um capítulo de oração, João 17. Ao início do texto, Jesus ora por si mesmo, pela glorificação que está para viver na morte e ressurreição. Logo depois ele ora por seus discípulos. Ele pede que estes sejam protegidos no mundo e santificados na verdade, ou seja, na palavra. Depois de orar por aqueles discípulos com quem caminhava, ao final do capítulo, Jesus ora por nós. Foi o que acabamos de ler. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Não sei se você percebeu, mas enquanto Jesus orava por nós, ele falou indiretamente da pregação e dos pregadores. Ele disse que creríamos nele por meio da mensagem deles. A palavra de Deus que gera vida no coração dos pecadores, nós podemos concluir, lhe chega aos ouvidos por meio do sermão de pregadores. Se é assim, irmãos, há um tipo de sermão apropriado que devemos pregar. Há um tipo de sermão que, sendo fiel a Deus, é poderoso em seus efeitos. Ele pode gerar vida no coração dos pecadores mortos e pode gerar edificação no coração dos cristãos. De que sermão estamos falando? Do que o sermão da nossa igreja é feito, ou deve ser feito, domingo após domingo. Em primeiro lugar, irmãos, e você tem o esboço do sermão no seu boletim, nosso sermão precisa expor a palavra de Deus. É o que encontramos em Neemias capítulo 8. Eu quero convidá-lo a ler comigo alguns versos deste livro, que fica entre Esdras e Esté, bem perto do conhecido livro dos Salmos. Neemias capítulo de número 8. Hoje eu facilitei para vocês e para mim, só vamos ler 3 textos. Semana passada foram em 100, não tem quem aguente mesmo não, nem eu. Enquanto você procura o texto de Neemias, me permita colocá-lo diante de algum contexto. Os livros de Esdras e Neemias relatam um pouco da reconstrução de Jerusalém depois dos anos de exílio na Babilônia. Vocês se lembram, os nossos irmãos foram expulsos de Israel
e tiveram de viver na Babilônia. Depois de anos exilados, eles retornam a Jerusalém. Esdras se ocupa majoritariamente com a reconstrução do templo do Senhor. Neemias se ocupa com a reconstrução da cidade em si. E quando chegamos a Neemias capítulo 8, nós somos conduzidos pelo autor sagrado a um culto. Vejamos o que diz o verso 1 do capítulo 8 de Neemias. Quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Esdras atendeu ao pedido dos irmãos. Verso 3. Ele leu o livro da lei do Senhor em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia. E vocês reclamam de 1 hora de sermão dominical. A manhã inteira, irmãos. De frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei, por horas. Mas será que todos entendiam a lei do Senhor? Será que sempre entendemos a leitura que fazemos nas nossas casas? Você precisa se lembrar, estamos falando de cristãos que estão retomando a adoração. Eles já não são mais versados nas Escrituras. Não adoravam tanto quanto vão começar a fazê-lo agora. Logo eles precisavam de alguma ajuda. E é o que recebem. Versos 7 e 8. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías. Todos estes levitas com nomes maravilhosos instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Como é que se dava a instrução? Verso 8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Eis um sermão expositivo em Neemias 8. Eis o que pregadores cristãos precisam fazer a cada semana: expor a palavra de Deus de maneira clara, fiel e objetiva, irmãos. Qual seria uma boa definição de sermão expositivo? Bem, eu quero citar o pastor batista calvinista Mark Dever. Ele escreve: sermão expositivo é aquele em que o ponto central do texto também é o ponto central do sermão, só que aplicado à vida da igreja. Sermão expositivo, eu vou repetir, irmãos, é aquele em que o ponto central da passagem estudada também é o ponto central do sermão proclamado, só que aplicada à vida da igreja.
Perceba que eu nada disse sobre a personalidade do pregador. Ele pode ser mais carismático, pode ser mais calado, não importa. Ambos são aceitos se forem fiéis à palavra. Eu nada falei sobre extensão de texto. Sermão expositivo pode cobrir 3 versos em um parágrafo do Sermão da Montanha, mas também pode cobrir capítulos inteiros de uma narrativa bíblica, desde que outra vez o texto seja exposto de maneira clara, fiel e objetiva. E os outros elementos do sermão, Renan? Humor, criatividade do pregador, ilustrações que certamente ajudam na compreensão. Os pregadores expositivos podem se valer disso? Claro que podem, desde que o façam com prudência, cuidado, para que a mensagem do texto continue sendo a maior mensagem do seu sermão e não as histórias. Tem que ter cuidado para que as pessoas, ao saírem da igreja, levem o texto e não o humor do pastor. Que elas se lembrem da mensagem da palavra e não necessariamente do conto engraçado que ele colocou perante a congregação. Uma última observação, irmãos. O sermão expositivo não mira apenas o intelecto das pessoas. Se você tem algum tempo na igreja, muito provavelmente você ouviu o sermão expositivo no culto de doutrina ou na escola bíblica dominical. Pois você o tinha por estudo analítico, verso por verso, que tinha por propósito apenas o conhecimento bíblico, a informação. Não! Sermão expositivo, obviamente, objetiva a nossa mente, mas através dela, ele quer atingir nossos corações. Afinal, a exposição da palavra é a transmissão da voz de Deus. Agora, mesmo sendo pregado por pessoas distintas, em porções maiores ou menores, o sermão expositivo tem uma característica imprescindível. Ele expõe claramente o significado e o propósito de um texto bíblico. O pregador expositivo diz algo do tipo: aqui está o ponto central do texto, e ele é relevante para você por esta ou por aquela razão. Mas, Renan, quais são os benefícios do sermão expositivo? Para os pregadores e para os ouvintes que se aproximam dele domingo após domingo. Ou porque a igreja presbiteriana do bairro dos Estados adota a pregação expositiva em seus cultos dominicais. Há alguns benefícios, irmãos. O primeiro deles: o sermão expositivo confirma a autoridade da palavra. O pregador não usa o que acha interessante. Seu conteúdo não vem das prateleiras dos mais vendidos da Veja. A mensagem do pregador expositivo é a palavra de Deus. E à medida que ela é exposta, verso a verso, capítulo após capítulo, a igreja vai sendo alcançada pela voz do Senhor, vai sendo impactada
pelo que de fato tem autoridade sobre a sua vida, a palavra de Deus. Outro benefício, irmãos, para este tipo de pregação, e eu acho este um dos melhores, ele permite que Deus estabeleça o programa e a agenda de ensino da igreja. Por mais atualizado que o pregador seja, e por mais que conheça a sua igreja, ele não sabe com perfeição o que os irmãos precisam ouvir. Mas Deus sabe. O Senhor nos conhece melhor, irmãos. Ao mesmo tempo, quando pregamos séries expositivas de livros inteiros, como fazemos na nossa igreja, nós não escolhemos muito sobre o que falar ou sobre o que ouvir. Pregadores terão de expor textos mais claros e textos mais complexos. Ouvintes terão de ouvir as suas doutrinas favoritas, mas também terão de ouvir aqueles textos que os assustam. Não há como saltar. Mas ao final do sermão, ninguém poderá dizer que o sermão foi encomendado, se ele lhe atingiu bem no peito, se feriu o nosso orgulho, se os nossos pecados foram expostos no púlpito, teremos de concluir: foi Deus e não o pastor da igreja. O sermão expositivo ainda promove o crescimento, tanto do pregador quanto dos ouvintes. O pregador é forçado a estudar textos e temas que não domina. Ele cresce com isso. Os ouvintes são obrigados a ouvir para além do que já sabem. E à medida que escutam a exposição da palavra, os ouvintes acabam pegando, aprendendo a ler a Bíblia sozinhos em casa. O pregador vai dando dicas do tipo: este é um texto poético, você precisa se aproximar dele assim. Este é um texto narrativo, as dicas de leitura são estas. E à medida que os dois, ou que ambos fazem a leitura do texto juntos, as pessoas vão acompanhando a leitura do pastor ou do pregador e vão aprendendo. Estas palavras são importantes, precisamos perceber este movimento do autor sagrado. Nós crescemos, irmãos. E crescemos especialmente no que diz respeito à compreensão da mensagem central das Escrituras. Embora a Bíblia tenha 66 livros, há uma mensagem dominante. Nós a chamamos de a história da redenção. Lendo os mais diferentes livros da Bíblia, nem sempre conseguimos ver a história da redenção neles. Mas à medida que os livros são expostos, os livros vão se conectando, vão fazendo sentido juntos. E nós vamos aprendendo a ver o Evangelho em Salmos, o Evangelho em Gênesis, a mensagem da história da redenção em Levítico. Ela está lá, acredite. Por tudo isso, irmãos, e muito mais, nossa igreja tem optado por pregar na maior parte do tempo sermões expositivos. Mas justiça seja feita, sermão temático tem seu valor. Vocês estão ouvindo um nesta tarde. Eles são ótimos na doutrinação da igreja. Através de um sermão temático, nós temos
a possibilidade de reunir muitos textos da palavra que falam sobre um único assunto. As doutrinas são percebidas e desenvolvidas assim. Uma doutrina não aparece em um único texto, ela reaparece ao longo de toda a Bíblia. É importante o sermão temático, desde que ele seja doutrinário. No entanto, nós concordamos com o pastor presbiteriano Timothy Keller, quando ele diz que a dieta do púlpito da igreja deve ser feita de muito sermão expositivo e de pitadas de sermão temático. É o que nós temos aqui, irmãos. É o que temos vivido nos últimos anos. Eu e vocês, creio eu, temos sido ricamente abençoados por este tipo de sermão. Mas como poderíamos aumentar o ganho? Aproveitá-los, os sermões expositivos, ainda mais. Há um artigo disponível na internet, escrito por um pastor presbiteriano chamado Philip Ryken. Ele está em português no site da editora Monergismo. Se você quiser lê-lo na íntegra, procure-o no Google, você vai achá-lo. Mas eu vou sintetizá-lo agora. O título do artigo é Como Ouvir um Sermão Expositivo. De acordo com este pastor, depois de anos de experiência, ele diz que para ouvir sermões expositivos, em primeiro lugar, nós precisamos preparar a alma. O sermão não começa quando o pastor abre a boca. O sermão começa durante a semana, quando o pastor estuda e a igreja ora. Segundo as palavras do mesmo pastor, no que diz respeito ao sermão, a igreja geralmente recebe o que pede. Eu e vocês precisamos orar durante toda a semana, pedindo a bênção de Deus sobre os pregadores, pedindo que pregadores e igreja estejam prontos para ouvir a palavra. Além de preparar a alma, segundo Ryken, nós precisamos de uma mente alerta. O pregador cultua nesse instante ensinando. Os ouvintes cultuam ouvindo. Mas como eu disse semana passada, o nosso ouvir aqui é ativo e não passivo. Nossa experiência agora não é semelhante ao cinema ou a um programa de TV, quando você assiste de maneira passiva, sem nenhum envolvimento. Não. Cristãos ouvem sermões expositivos com engajamento. Eles lutam para manter o foco. Eles cultuam prestando atenção. Eles fazem perguntas ao texto, eles ouvem respostas de Deus. Eles estão aqui com as mentes alertas para a voz do Senhor. Alma preparada, mente alerta. Eu e você também precisamos de Bíblia aberta durante o sermão expositivo. Por pelo menos duas razões. A primeira, você precisa checar, ter certeza que meu conteúdo vem da palavra de Deus. Vocês me ouviram dirigir palavras aos novos membros. Os membros desta igreja devem me seguir enquanto pastor, seguir seus oficiais, desde que eles estejam seguindo a palavra. Enquanto ouve a pregação, tenha sua Bíblia aberta. Faça questão de checar, tire a prova. O pregador está expondo a palavra. Uma segunda razão para ter a Bíblia aberta, anotações, irmãos. Eu sei que há espaço no boletim
e que alguns trazem seus próprios cadernos. Mas sua Bíblia, como qualquer livro, tem margem. Os textos não ocupam toda a página. Isso se dá por uma razão. A Bíblia está convidando você a riscá-la, a tomar nota, a marcar as palavras importantes, a destacar as mensagens mais salientes, a dialogar com a Bíblia. Bíblia boa, irmãos, não é aquela que fica no seu móvel na sala. Bíblia boa é aquela toda riscada. É a prova de que ao longo dos anos você tem ouvido e falado com Deus. Cristãos que anotam na própria Bíblia não passam por um texto que já conhecem, sem lembrar do que ouviram. Está ali registrado. Almas preparadas, mentes alertas, Bíblias abertas, corações receptivos, irmãos. Vocês creem que Deus fala durante a pregação da palavra? Então nós precisamos estar em oração, pedindo a Deus por corações receptivos à influência do Espírito. Ele está operando agora no nosso interior, por meio da pregação da palavra. O Espírito pode estar acalmando os nossos temores, fortalecendo a nossa fé, dando graça àqueles que estão fracos. O Espírito de Deus se utiliza da pregação para operar maravilhas nos nossos corações, mas precisamos estar receptivos a isso, orando por isso, desejando este encontro com a voz de Deus. Por fim, irmãos, filhos de Deus, que escutam sermões expositivos semanalmente, precisam ouvi-los com vistas a praticá-los. Eis uma boa razão para você tomar nota. O que este texto pede de você, minha irmã? Ele menciona um mandamento que exige sua obediência, e você tem dificuldade em cumpri-lo. Tome nota para orar por isso durante a semana. O texto bíblico ressalta uma promessa da palavra de Deus. Entregue-se a ela, jogue-se nos braços do Senhor e diga: eu quero crer na promessa. O texto bíblico menciona um pecado que devemos abandonar. Ele menciona boas obras que podemos praticar. Ele fala de compromissos que temos negligenciado. O que é que o texto bíblico espera que pratiquemos durante a semana, irmãos? Eis um sermão expositivo, seus benefícios e como poderíamos ouvi-lo. É o sermão de nossa igreja na maior parte do tempo. Em segundo lugar, o nosso sermão anuncia o Evangelho. Quero convidá-los rapidamente ao terceiro Evangelho. Terceiro livro do Novo Testamento, Lucas 24. Os 66 livros da Bíblia, irmãos, escritos no decorrer de milhares de anos por dezenas de autores diferentes, em 3 línguas diferentes, tem um único autor divino. E esse único autor divino se utiliza de todos os livros para nos comunicar uma única mensagem fundamental. A Bíblia inteira aponta para ela. Ou em expectativa Antigo Testamento,
ou em cumprimento, Novo Testamento. Eu poderia explicá-la em milhares de palavras, ou posso simplesmente ler as poucas falas de Jesus nestes relatos do pós-ressurreição. Leiamos primeiro os versos 25, 26 e 27. Jesus fala a 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Lucas acrescenta: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Vocês se lembram do texto? Os discípulos no caminho de Emaús estavam tristes, pois não haviam entendido os últimos acontecimentos, porque Cristo se entregou, porque não permaneceu conosco, porque foi morto em uma cruz. A explicação de Jesus é: essa história estava na Bíblia o tempo todo. De Gênesis a Malaquias, este é o fio que perpassa todos os livros do AT. Em um segundo episódio do pós-ressurreição, aqui em Lucas 24, Jesus aparece aos apóstolos, verso 44. E ele lhes diz: foi isso que lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A história da redenção estava lá o tempo todo. Em todas as grandes divisões do Antigo Testamento. Todos eles, diz Jesus, falam de mim e da minha obra. Por alguma razão, irmãos, os discípulos não viram a história. Foi quando, verso 45, Jesus lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. De novo, o próprio Jesus nos diz: a mensagem de toda a Bíblia diz respeito a Ele e sua obra. Esta é a mensagem de pregadores cristãos e de igrejas centradas no Evangelho, irmãos. Como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios: decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo e este crucificado. Esta é a nossa pregação, irmãos. Nossos sermões, nossas conversas, nossos pequenos grupos, nossas salas de aula para as crianças, tudo isso deve ser instrumento para o anúncio do Evangelho de Cristo Jesus. Se no exercício dos nossos ministérios não anunciamos o Evangelho, nós falhamos. Logo precisamos perguntar: como pregar o Evangelho sempre, ou como pregar o Evangelho a partir de toda e qualquer passagem da Escritura? Tomemos a história de Sansão como exemplo. História que está em Juízes. Como podemos pregar o Evangelho a partir dela? Um estudioso sugere: nós podemos adotar uma abordagem tipológica. Podemos dizer algo do tipo: Sansão foi ungido por Deus e dotado pelo Espírito com força extraordinária, com o propósito de salvar os israelitas dos domínios dos filisteus. É o que o texto diz. Mas nós fazemos uma ponte entre Sansão
um pequeno Salvador e Cristo, o grande Salvador. Podemos dizer que, como Sansão, Jesus também foi ungido pelo Espírito. E ele o foi para realizar poderosa salvação. Sansão libertou parcialmente os israelitas dos filisteus. Através de sua morte, Cristo nos libertou totalmente da condenação do pecado. Sansão, portanto, pode ser visto como uma foto, um tipo de Cristo. Outra abordagem que podemos adotar é a temática. Alguns temas reaparecem por toda a Bíblia, irmãos. Por exemplo, os homens e seus pecados. Nos dias de Sansão, cada um fazia o que lhe parecia certo. Os israelitas se afastaram de Deus e por isso se tornaram em muitas ocasiões escravos de seus inimigos. Para salvá-los, Deus levantou juízes, pequenos libertadores. Não foi o que Deus fez por nós em Cristo, para nos conceder uma poderosa salvação perante os nossos mais terríveis inimigos? Podemos pensar ainda em uma abordagem teológica, perguntando ao texto o que Sansão nos ensina sobre o homem, seus pontos fortes e fracos. O que Sansão, ou o texto bíblico de Sansão, nos fala sobre Deus, a perseverança dele, a paciência dele. O que essa história tem a nos ensinar sobre a nossa necessidade de salvação, irmãos? Lembrem-se, Sansão é coadjuvante. Por mais impressionante que tenha sido a sua força, impressionante mesmo é o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Dele, de Davi, nós precisamos partir para Cristo, o grande e verdadeiro Salvador de pecadores. Mas por que fazê-lo, irmãos? Por que devemos nos concentrar no Evangelho quando estamos pregando, conversando sobre ou ensinando a Bíblia? Porque o Evangelho exalta a Deus e não aos homens. E, consequentemente, liberta verdadeiramente o pecador. E, infelizmente, em muitos púlpitos hoje, os sermões serão cheios de conselhos de autoajuda. Terão por motivação agradar e encorajar pessoas simplesmente para mais uma semana de lutas. Ouvindo sermões assim, as pessoas se enchem de si, se encantam com a própria força, se reúnem para celebrar as próprias virtudes. Estão em templos cristãos, participando de supostos cultos cristãos, mas de verdade não estão dando glórias ao Deus cristão. E ouvindo sermões assim, nunca serão libertas de verdade. Ouvir sermão sem evangelho é a mesma coisa que tentar dobrar um pedaço de metal sem aquecê-lo no fogo. Você pode fazê-lo, mas há o risco de parti-lo ao meio tentando. Ou depois de algum tempo, ele pode voltar à mesma forma antiga. Ouvir sermão sem evangelho é mais ou menos isso. As pessoas se enchem de si, acreditam em sua própria força, saem radiantes consigo mesmo. Eu vou conseguir, eu vou fazer, eu serei melhor. Mas com 2 horas depois do culto, elas se lembram, se percebem as mesmas pecadoras de sempre. Voltam aos mesmos pecados, continuam com as mesmas lutas,
não conseguem cumprir as poucas promessas que fizeram durante o culto. E o que acaba acontecendo, irmãos? Pessoas que escutam sermões assim se cansam. E às vezes se acomodam a uma vida cristã medíocre. Ou então se cansam e vão embora da igreja, pois raciocinam: eu não consigo ser como fulano. Sermões assim encantam por um tempo, irmãos, mas não promovem verdadeira mudança, libertação genuína. Logo, não faz sentido sentar para ouvir um sermão moralista. Ele vai condená-lo 2 vezes. Ele vai dizer: faça, faça, faça. Você não consegue todo dia. Não adianta ouvir sermão motivacional. Você fica cheio de si, faz seu devocional na segunda e na terça, mas na quarta o relógio bate mais tarde e você sai para fazer a sua vida e não se lembra de Deus. E se a sua salvação depende da sua performance, você está frito. Por isso precisamos de sermões verdadeiramente evangélicos. Pregadores que não têm medo de nos dizer na cara: vocês são pecadores, incapazes de agradar a Deus de maneira perfeita. Ao mesmo tempo, pregadores que não parem por aí, mas que a cada domingo gritem de seus púlpitos: sim, vocês são pecadores, fracassados em si mesmos, mas olhem para Cristo Jesus, Ele fez o que vocês não poderiam fazer. O Evangelho exalta a Deus, irmãos, e enche os nossos olhos de encanto com Cristo. E é assim que se dá mudança de verdade, à medida que nós o contemplamos, que nós nos maravilhamos com Ele, que nós cantamos para Ele, sonhamos com Ele, lemos sobre Ele. À medida que os nossos olhos se fitam nele, os nossos corações se afeiçoam dele, o Espírito promove verdadeira transformação para a glória de Deus aqui. Um exemplo, como é que se dá a libertação de verdade? E de novo eu digo, irmãos, este é o nosso culto de libertação, não precisa de outro não, viu? É aqui e agora. 2 pregadores fizeram um sermão em Marcos 5. Vocês se lembram do texto? Trata de um homem que estava possuído por demônios na cidade de Gadara. Ele vivia em sepulcros, amarrado, cortando-se a si mesmo. Era tido por perigoso. Se lembram do texto? Um pregador se apresentou para pregar, situou as pessoas no texto e convidou-as à libertação. Vocês querem a libertação da crise financeira, da crise conjugal, dos problemas da semana? Venham a Cristo, Ele vai lhes dar tudo. Libertação limitada, circunscrita, materialista, terrena. O outro pregador, usando o mesmo texto, disse: olhem para o texto. Estão vendo este possuído de Gadara? Este é você. E sou eu. Nós nascemos nesse estado, em rebelião contra Deus, presos pelas correntes da nossa natureza caída e condenados, não a uma região triste como aquela de Gadara, mas ao inferno eterno. Mas não se desesperem, há libertação em Cristo Jesus. Onde está a libertação, irmãos? O pregador que se ocupa com o Evangelho não pode pregar só Marcos 5. Ele precisa engatar uma quinta em Marcos 5. E parar em Marcos 15, Marcos 16.
Como foi que Cristo nos libertou, irmãos? Se entregando para ser preso no nosso lugar. Como foi que Ele resolveu a nossa dívida com Deus? Assumindo-a na cruz do Calvário. Como foi que Ele nos conquistou vida eterna com o Pai? Morrendo como sacrifício perfeito no nosso lugar. Eis o Evangelho que liberta, meu irmão. Precisamos ouvi-lo sempre. Pregá-lo a cada semana. Para terminar, irmãos, lembre-se, nosso sermão expõe a palavra, anuncia o Evangelho e, por fim, nosso sermão precisa confrontar os ouvintes. Não há ninguém aqui nesta tarde que não esteja sendo confrontado e que não tenha respostas para dar à voz do Senhor. Mas eu sei, eu admito, que confronto é algo que certamente não está em sintonia com a nossa cultura. Nos nossos dias nós não sabemos mais fazer isso, ou não queremos ouvir algo do tipo. Vivemos limitados ao politicamente correto. Ou ao se lhe faz bem. Então está tudo certo. Não vou falar porque senão vou machucar. Meu irmão, se você é membro desta igreja, tome nota desta verdade elementar. A Bíblia é fundamentalmente confrontadora. Não estou falando dos mandamentos dela. Não tenho em mente só as exortações esporádicas que surgem no texto. De capa a capa, a Bíblia Sagrada nos confronta. Deus não é quem nós achamos que Ele é, na nossa própria mente. Nem nós mesmos somos quem achamos quem somos. Logo, ouvir a palavra semanalmente é ser confrontado por ela. Toda a palavra. Mas para facilitar, tome um único verso das Escrituras. Gênesis 1, 1. O primeiro versículo da Bíblia. O que encontramos no texto sagrado, irmãos? Ninguém vai ter dificuldade de achar Gênesis 1:1, pelo amor dos meus filhinhos. Não, a gente para por aqui, né? Gênesis 1 é brincadeira. A palavra do Senhor diz o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A primeira observação que precisamos fazer sobre esse verso é o seu sujeito. Quem é, irmãos? É Deus. O relato da criação é primordialmente sobre Ele, meu amigo. Sabe aquela musiquinha que o coloca no centro de todas as coisas? Como o ser mais importante do universo? Quebre o CD, pelo amor de Deus. Deus é o sujeito deste verso. E se você continua lendo as Escrituras de maneira séria, você vai perceber que Ele é o protagonista de todos os versos. O personagem principal de cada capítulo, de cada livro das Escrituras. Todos os demais são personagens coadjuvantes.
A Bíblia não é sobre você, é para você. A Bíblia é sobre Deus. Pense comigo sobre o que este verso nos diz. Revela que nosso Deus é todo-poderoso. De cara, Ele cria todas as coisas do nada. Menciona de maneira indireta a eternidade de Deus. Antes que existisse qualquer coisa, Deus já era, meu amigo. Também aponta para a autossuficiência do nosso Deus. Tudo Ele criou na própria mente, sem auxílio de nada. Nada fez porque tinha necessidade de algo. Deus em si se basta, meu irmão. Tudo isso é altamente confrontador, irmãos. E esse verso, como o restante das Escrituras, lança luz sobre a nossa história de faz de conta. Nós não somos o centro do universo. Deus o é e está acima dele. Não é Ele que existe para nos atender. Somos nós que existimos e devemos a Ele glória e reconhecimento. Certo e errado não podem ser determinados por culturas, sociedades, homens e mulheres, por mais evoluídos que sejam. Certo e errado foram determinados pelo juiz de toda a terra. Isso é confrontador. Nós vivemos de aluguel, diga-se de passagem, atrasado, no mundo que não nos pertence. Devemos a Ele glória e reconhecimento. E temos falhado nesta primeira tarefa, irmãos. Eis a confrontação que precisa estar presente em nossas conversas evangelísticas, sermões dominicais, aulas de escola bíblica, aconselhamento bíblico. Você precisa expor a palavra, precisa anunciar o evangelho, é verdade, mas em algum momento você precisa confrontar o ouvinte. Para tanto, você deve levar em consideração a visão de mundo que ele tem. Qual é a cosmovisão dele? Quais são os valores que ele adora? O que é que ele persegue na vida? Diante do que ele se prostra em adoração? Precisamos nos dar conta, quando estamos pregando, ensinando ou falando o evangelho, da realidade espiritual em que nos encontramos, irmãos. Nós nascemos como idólatras, olhando para nós mesmos em autojustificação meritória. Nós nascemos em um amor visceral com as coisas deste mundo. As pessoas com quem você conversa sobre o evangelho são idólatras, legalistas e hedonistas. Elas adoram a quem não deveriam adorar, confiam em quem não deveriam confiar, amam as coisas que não deveriam amar. São as pessoas para quem pregamos. E nós precisamos confrontá-las, destronar seus falsos deuses, apontando para o verdadeiro. Precisamos levar em consideração a faixa etária e a situação da vida em que se encontram. Para quem você prega? Para seu filho? Ele tem quantos anos? Sua sala de escola bíblica é de jovens? Eles são solteiros ou casados? Como é que você toma esta palavra e aplica à vida deles? Uma mesma verdade da Escritura pode ter múltiplas aplicações. Tome, por exemplo, o mandamento de honrar pai e mãe. Meu filho Cael me honra de certa maneira. Sofia de outra, Beatriz de outra. Estão em
fases da vida diferentes. Eu e Sabrina honramos os nossos pais de outra maneira. A Bíblia espera a mesma coisa, ou uma mesma resposta de todos os filhos. Só que essa resposta vai se dar em ambientes e fases da vida diferentes. Precisamos aprender a confrontar as pessoas dentro de seus mundos e fases de suas vidas. Isso me leva a uma segunda consideração prática, e eu já estou me aproximando do fim, irmãos. Nós precisamos aprender a fazer confrontação coletiva. Dar aula é confrontar coletivamente, pregar é confrontar coletivamente. Eu tenho aqui as mais variadas faixas etárias. Fases da vida estão misturadas, igreja é isso. E de alguma maneira este sermão precisa confrontar-nos coletivamente. Pois diz Paulo em Efésios 2, que Deus não apenas nos reconciliou consigo mesmo, Ele nos reconciliou uns com os outros. Isso é igreja. Então este momento precisa servir para confrontar-nos coletivamente. Digamos que eu estivesse falando de santidade. Você não pode pensar apenas em sua santidade, nós somos uma igreja. Como é que você vai ajudar seu filho na busca por piedade? E como é que você pode ajudar a pessoa com quem cultua agora? A confrontação coletiva tem esse objetivo: colocar-nos em ação uns com os outros para a glória de Deus. Pastores e mestres, líderes de pequeno grupo, professores de EBD, precisam atender ao que Paulo diz aos Efésios, capítulo 4. Nosso ensino, pregação, tem por objetivo equipar os santos. O ministério é de todos. Como a sua aula está equipando as pessoas. Como o meu sermão está equipando os cristãos. Por fim, irmãos, eu ainda preciso destacar o nós e não você da confrontação do sermão ou da aula. Quem ensina a palavra de Deus deve ensinar sob a palavra e com as pessoas para quem ensina. Precisamos usar menos a expressão vocês devem fazer isso, e eleger aquela que diz nós precisamos fazer isso. É menos Deus diz a você, e é mais Deus está dizendo a todos nós. O sermão cristão não é pregado por um cristão superior a um subalterno, não, irmãos. Sermão genuinamente cristão é pregado por um pecador a outro. É um pecador dizendo ao outro: olhemos juntos para Cristo Jesus e tenhamos nele graça e esperança. Confrontar o irmão é assim, em amor, com paciência. Com a graça que você recebeu de Deus, você também deve ministrar a palavra. Posso ouvir um amém, irmãos? O Deus de Spurgeon é realmente grandioso. E Jesus Cristo é certamente o maior Salvador que já existiu. Esta não foi apenas a resposta daquele visitante que foi à igreja de Spurgeon, irmãos. Esta era a certeza que norteava os sermões daquele pregador. Em uma outra ocasião, um visitante também americano cumprimentou o pastor Spurgeon ao término do culto e disse: Reverendo Spurgeon, eu estive aqui 10 anos atrás. Na ocasião o senhor pregava o evangelho. Aqui estou eu outra vez. E o senhor continua pregando o evangelho. Em tom de oração, Spurgeon disse àquele senhor: espero que você volte em 10 anos.
e que me encontre pregando o mesmo velho e poderoso Evangelho de Jesus Cristo. Lutero disse algo semelhante durante a Reforma. Alguém lhe perguntou: o que você fez? Ele disse: eu? Nada. Eu apenas traduzi a palavra, preguei a palavra e ensinei a palavra. E enquanto dormia, Deus destronava o papado. Eu nada fiz. A palavra fez tudo para a glória de Deus. Você crê nisso, meu irmão? Vamos expor a palavra. Vamos anunciar o Evangelho. E vamos confrontar as pessoas, convidando-as à fé e ao arrependimento. E depois, Renan? Depois a gente vai para casa dormir, irmãos. Em paz. Os resultados não estão nas nossas mãos, estão nas mãos do Espírito. Se em sua sabedoria eterna Ele decidiu amolecer o coração de alguns por meio da pregação do Evangelho, Ele vai fazê-lo. Fique em paz. Mas se Ele resolveu endurecê-los, não há quem os amoleça. Nós pregamos, confiamos nele e nos gloriamos nele e não nos resultados. Amém, irmãos? Curve a sua cabeça. Pense rapidamente sobre o que você ouviu. Faça uma breve oração. O nosso Deus, irmãos, saia daqui com esta mensagem no coração. Nosso Deus é castelo forte para os seus filhos. Nós vamos fazer uma última oração e logo depois eu gostaria de pedir que o reverendo Jonatas Catão nos desse a bênção dos apóstolos ali mesmo, de onde ele está. Oremos ao Senhor, irmãos. Pai, muito obrigado por esta tarde, pelo culto que te prestamos com a tua assistência. Dá que ele chegue às tuas narinas como aroma agradável a ti. E que por tua graça e misericórdia, ele tenha sido e continue sendo útil nas mãos do teu Espírito, para salvar e edificar todos os que estiveram aqui. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos dando uma ótima semana de crescimento espiritual em tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.